Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira em que o elenco cruzmaltino está de folga e claro, a gente vai falar bastante sobre a liminar que suspende as execuções por 30 dias no Vasco. O Vasco conseguiu obter essa liminar, a gente vai falar bastante sobre isso, né? O juiz Paulo Assede Stefan da 4ª Vara Empresarial do Rio obteve aí o Vasco diante dessa situação de credores, né? Onde também teremos mediação na Fundação Getúlio Vargas a respeito dessas negociações. Vamos falar bastante sobre isso. E, claro, vamos falar também sobre o interesse, né, da Eagle Football Group em Ryan, exatamente. John Textor de olho na joia cruzmaltina. Claro, vamos comentar bastante sobre essa situação, mas antes eu peço para você deixar o like para dar aquela moral e lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque a gente vai falar bastante sobre esse assunto. E outra, eu vou deixar ali nos comentários, primeiro comentário fixado, o link da Estrela Bet. A Estrela Bet que patrocina o Vasco do basquete, patrocina o Vasco no futsal, é a nossa parceira e você aí do outro lado também pode ser o nosso parceiro. Ganhe até R$500 de bônus para os seus palpites esportivos. Então corre lá através daquele link e faça o seu cadastro na Estrela Bet. Solta a vinheta, bora pro vídeo. É isso, torcedor vascaíno. O Vasco obteve liminar que suspende, né, as execuções da SAF do Vasco e do Clube Associativo por 30 dias. Exatamente, o juiz Paulo Assede Stefan da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro suspendeu todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o Vasco e também contra a SAF, né, que gera o futebol cruzmaltino, num prazo de 30 dias. A decisão atende o pedido do clube, né, diante de consecutivas cobranças de credores, de várias organizações que o Vasco tem aí problemas, né, de forma de se endividar. A situação financeira do clube está muito ruim e caso não conseguisse, né, obter essa liminar, o Vasco poderia estar operando de modo quase insustentável. Então, a Justiça entende que por conta desse cenário de insustentabilidade financeira, o Vasco vai ter aí 30 dias, né, lembrando que são 30 dias também que não contam como atraso. Então, o Vasco vai ter aí esse período de 30 dias aí dessa liminar que suspende a execução, né, de várias dívidas. Então, falando também a respeito do que o juiz declarou a respeito do assunto. O juiz disse o seguinte: está claramente demonstrada a dificuldade financeira pela qual as requerentes estão passando, bastando uma simples leitura da inicial e, por que não dizer, rememorar-se as notícias ultimamente vinculadas pelo jornalismo. Então, a situação do Vasco realmente é complicada, a situação financeira é complicada. A gente também teve a palavra, né, do vice-presidente jurídico do Vasco, né? Vamos trazer aqui também o Felipe Carregal. Ele fala o seguinte, ele fala: o juiz, ao conceder a medida cautelar antecedente, suspendeu todas as cobranças, execuções e bloqueios financeiros contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF. Na decisão, ele considerou que os problemas financeiros do Vasco estão relacionados também aos atos praticados pela 777 Partners enquanto administradora da SAF do Vasco. Inclusive, foi por conta desses atos denunciados pelo Clube Associativo na outra ação que o juiz decidiu afastar a 777 Carioca da gestão da Vasco SAF naquela oportunidade. Então, a Justiça entende que o Vasco é vítima, que a sociedade entre Clube de Regatas Vasco da Gama e 777 Partners com a Vasco SAF está sendo nociva a partir do momento que a 777 praticou a forma administrativa irresponsável. Então, o Vasco conseguiu obter essa liminar, né? Essas são as palavras do vice-jurídico Felipe Carregal e, claro, vamos ver como que vai proceder toda essa questão. Situação financeira muito caótica, tá? Um 2025 podendo ser um 2025 problemático e a gente, claro, fica de olho para não deixar passar nada, porque realmente a coisa tá feia. O Vasco busca, né, também uma mediação na venda da Vasco SAF juntamente ao FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, e busca também viabilizar isso de uma forma cada vez mais direta, mas encontra-se situações complicadas dentro dessa mediação através dessa venda que não tem prazo e
e nem data para o fim. Então, problemão aí para resolver aí o Pedrinho referente ao futebol do Vasco, que está sendo aí um alvo da insustentabilidade financeira. Mas, falando sobre sustentabilidade financeira, dentro desse assunto, o Vasco parece que pode fazer a sua maior venda da história. Torcedor. A Eagle Football Group de John Textor, mais precisamente para o Lyon, fez uma proposta para o Ryan. A informação é do GE e o GE traz para a gente alguns detalhes. A situação envolvendo o Ryan é a seguinte: o jogador tem contrato até o final do ano que vem. Tá? Então o Vasco aí tem um contrato com o Ryan até o final de 2025, mas parece que John Textor quer contar com o jogador no Lyon da França na próxima temporada. O certo é, esta insustentabilidade financeira pode viabilizar a saída do Ryan. E eu vou explicar o porquê. Existem dois pesos para a gente calcular. A equipe, né, o Vasco em si dentro de campo, e o peso do Ryan para essa equipe. E do outro lado, a questão financeira, o peso do valor da venda do Ryan para as atividades financeiras do clube. Se você pegar e colocar esse peso desportivo, onde o Ryan não é titular, onde o Ryan tem poucas oportunidades, onde o Ryan não é o jogador que é o escolhido para estar em todos os jogos, e sim uma alternativa. É muito jovem, mas dentro do elenco é uma alternativa. E também não é unanimidade do torcedor vascaíno. Tem muita gente que contesta o Ryan. Dentro dessa situação, você coloca nesse peso aí. Então, na balança, a gente olha para o outro lado. A gente acabou de falar que a Justiça deu uma liminar, né, para o Vasco não sofrer execuções nos próximos 30 dias. Então, a situação financeira é caótica. E o Ryan, dentro dessa questão, por ser um jovem valorizado, passagem por seleção e, claro, ser uma das maiores joias do futebol carioca, está nesse peso financeiro, então parece que vai pesar mais para cá. Ó. Parece que a situação do Ryan deve realmente ser uma venda futura aí, e o Vasco fazia um caixa para resolver aí terça parte desses problemas financeiros, como disse o vice-presidente jurídico Felipe Carregal. Problemas gerados também pelas práticas aplicadas na Vasco SAF pela empresa americana 777 Partners. É claro que eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Ryan é muito importante para o elenco mais do que para as finanças, ou é mais importante para as finanças a venda do que propriamente para o elenco? É uma dúvida, é algo que a gente vai fazer aqui, uma dinâmica, porque parece que é inevitável essa venda do garoto Ryan aí para o grupo Eagle Football Group, que é gerido aí por John Textor, onde também tem o Botafogo aí dentro desse grupo, não é só o Lyon, tá? Tem o Botafogo aí também, e o Ryan pode ou não, dependendo, né, do modelo de negócio, atuar também no nosso rival. Nosso rival que deve enfrentar o Atlético Mineiro, que empatou ontem com o River Plate, né, placar de 0-0, e o Botafogo entra em campo hoje para enfrentar nada mais, nada menos que o Peñarol no Uruguai. O certo é, se o Botafogo for campeão da Libertadores da América, abre uma vaguinha do G7. Então, o torcedor vascaíno, eu também queria saber a sua opinião. Você está torcendo para o Botafogo? Você não está? Como que está essa situação sua com o nosso rival, Botafogo, na Libertadores? O Botafogo campeão abre o G7. Lembrando que o Atlético, que classificou ontem na Libertadores da América, também está na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E se o Flamengo for campeão, abre mais uma vaga ali no G8 ou o G7 de forma antecipada, sem contar com o Botafogo, campeão da Libertadores. Vai lá nos comentários deixar sua opinião a respeito desse assunto, porque é algo que eu quero saber o que você acha. O primeiro, na balança, o Ryan, ele é mais importante para o time ou para as finanças? Você venderia o Ryan nessa ocasião? E, claro, a respeito dos campeões, você acha que os cariocas deveriam ser campeões para abrir vagas da Libertadores no Campeonato Brasileiro e o Vasco aproveitar de uma delas? Corre lá nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, daqui a pouco eu volto. A garganta tá meio ruim, agradeço a sua presença aí, desculpa aí pela voz, tá um pouco fraca, mas já tô recuperando e a gente volta com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.